Olá, seja bem-vindo ao webinário sobre preparação operacional e mental para operar. Vamos começar. Vou falar um pouquinho quem eu sou, o que eu faço. Meu nome é Léo Felipe Senger, sou formado em economia, especialista em mestre em administração estratégica, especialista em finanças pessoais. Sou trader profissional de derivativos. Fui campeão do primeiro Vida de Trader da Atom SA. Sou assessor de investimentos, AAI, Agente Autônomo de Investimento, proprietário da LF Capital Finanças e Investimentos. Sou articulista na youtrading.com, escrevo lá todas as sextas-feiras, falo de commodities do mercado de Forex, e falo petróleo, ouro, café, soja, faço algumas análises para o site toda sexta-feira. Vale a pena conferir. Acessando lá, é só clicar na parte de análise. E também sou presidente voluntário na Associação Náutica de Itajaí. Agora que eu estou apresentado, queria contar um pouco da minha trajetória como um trader. Tá? Como é que eu cheguei a trader profissional. Acho que é importante contar a trajetória para quem quer seguir na profissão. Vocês vão ver aí o quanto tempo eu levei para chegar a trader profissional. Não que isso signifique que outras pessoas não possam ter uma história bem mais curta que a minha, mas para compartilhar. Então, tudo começou como um sonho, né? Quando era adolescente, eu via os filmes que mostravam Wall Street, mostrava o pessoal lá nos pregões ao vivo, falando no telefone, comprando e vendendo, negociando milhões, e aquilo me chamava, me sentia bastante adrenalina vendo aquilo, chamava bastante atenção e eu queria fazer aquilo, eu queria operar a bolsa. Até por isso eu acabei escolhendo na faculdade de economia. Mas fiz a faculdade em Santa Catarina, longe do grande centro financeiro, que no Brasil é São Paulo, e acabei perdendo esse contato com a bolsa, não busquei esse caminho de realmente me aproximar da bolsa. O máximo na faculdade que eu me aproximei foi numa aulinha de mercado de capitais que teve. Mas na época a gente operava, acho que tinha um simulador da Folha, se eu não me engano, e fazia algumas operações por lá, mas era uma coisa muito básica, eu estava muito distante da bolsa de valores. E eu acabei me formando. E aí que eu fui ter realmente o meu primeiro contato com a bolsa. Em 2007, eu estava na transição de uma empresa para outra e eu fui convidado para conhecer um escritório dos primórdios da XP em Floripa. XP não era nenhuma corretora ainda, era mais vários agentes autônomos organizados e eles operavam até pela Intra na época, Intra Corretora. E eu fui conhecer o escritório, abri conta na Intra. Eles me convidaram para ser assessor de investimentos naquela época e eu fui ver o que eles faziam, Eles negociavam, davam ordens dos clientes e também acabavam operando por conta própria. Mas eu achei muito rudimentar ainda as plataformas, eu não conseguia sentir o mercado, eu não conseguia sentir que aquilo ali era operar a bolsa de valores. Então eu acabei seguindo a minha trajetória profissional, trabalhando aí no mundo corporativo. Mas lá eu abri a conta na Intra e comecei a atuar na bolsa como investidor. E eu peguei uma época da bolsa que todas as operações que eu fazia davam certo. Na época teve muitas pessoas abriram conta na bolsa de valores, muitas pessoas entraram nessa época na bolsa de valores, até por conta da própria XP, aí que a XP teve o seu primeiro salto de crescimento. E muitas pessoas operaram, e a bolsa só subia. E por mais que tu comprasse alguma coisa sem muito critério, tu acabava ganhando dinheiro. Na época teve muitos IPOs, com resultados em leilões surpreendentes. Teve um dia que eu cheguei a fazer 20% só no leilão de abertura de um IPO. Então eu estava me achando muito bom naquilo que eu fazia. Achava que era fácil operar a bolsa de valores, investir e ganhar dinheiro. Eu tive sorte que eu escapei da crise de 2008. Na época eu estava muito atribulado no trabalho e acabei ficando um pouco afastado das operações.
E aí, quando deu a crise, realmente eu estava fora do mercado, não tinha nenhuma posição. Quando a crise chegou assim no seu auge, que o mercado estava para baixo, eu achei que era hora de eu entrar comprando. Inclusive, eu fiz até um empréstimo do banco contra o meu 13º e comprei algumas ações. E consegui ganhar dinheiro porque eu peguei bem os primeiros respiros pós-crise. Né? E tudo isso foi me ajudando a reforçar é, que eu era bom no que eu fazia, né? Eu era bom investidor. E aí eu comecei a fazer a seguinte conta, né? Que acho que muitos já fizeram. Bom, se eu consigo fazer esses resultados, estou ganhando dinheiro, então agora para eu conseguir realmente ter uma renda da bolsa, eu preciso operar maior. Né? E aí comecei a fazer as contas. Se eu fizer uns 3% ao mês com um capital grande, daqui um pouco eu não preciso mais trabalhar. Eu posso só fazer isso. E aí eu fui atrás peguei emprestado uma grande soma de dinheiro. E sem muito critério, né? Porque eu não tinha sido fácil até então, eu entrei quase num topo da bolsa, que, se eu não me engano, foi no início de 2010, foi janeiro, a bolsa deu um topo, na época o pessoal estava falando que a bolsa ia até 80 mil pontos, e eu entrei nesse topo, e dali para frente a bolsa começou a andar de lado. E eu estava só preparado para comprar, né? E sempre dava certo. E eu entrei comprado e de repente aqueles preços que eu tinha comprado começaram a não serem mais atingidos, sabe? Começou a ir para baixo. E eu não sabia o que fazer. E aí eu fiquei acompanhando, mas eu não tinha muito conhecimento, né? E tomei uma decisão que eu ainda achei sábia de não fazer nada, né? Não tentar ficar girando e não fazer nada, né? Segurei a posição por um bom tempo, depois me desfiz dela e resolvi pagar o que eu devia e aceitar a perda. Mas mesmo tendo esse prejuízo muito grande, eu senti um chamado da bolsa. Eu encarei aquilo ali como um erro meu. Eu não estava preparado para aquilo que eu ia fazer, faltava mais conhecimento para mim. E eu sentia que eu tinha que estudar mais, eu tinha que entender o porquê que eu tinha errado e me especializar mais para poder voltar para a bolsa. Então, eu continuei trabalhando, pagando essa dívida por uns meses, deu até anos, e sempre pensando em voltar para a bolsa, aquilo me chamava, eu cada vez estudava mais vontade eu tinha de voltar a operar. E aí eu comecei a fazer um planejamento, estava um pouco decepcionado com o mundo corporativo, fazer um planejamento para realmente me tornar um trader, né? Nesse tempo, esses anos aí que passou disso, da grande perda e de fazer o planejamento, as ferramentas para traders evoluíram, né? Então eu comecei a sentir que realmente havia uma possibilidade de, com as ferramentas que existem, com a evolução da internet, de me tornar um trader. E aí eu comecei a me planejar para fazer essa mudança na minha vida. Mas eu tinha um bom emprego, um bom salário, e era difícil tomar essa decisão, né? Era difícil sair da comodidade de um bom salário e me largar numa vida de trader. E eu ficava com aquele planejamento, remoendo isso, de tomar essa decisão. Eu estava bem frustrado com o meu trabalho na época, e aí aconteceu alguns fatos, que eu chamo de destino, que me apontaram que eu deveria ir por esse caminho de trader. Eu não vou falar de todos os fatos, aconteceram vários, vou falar de 2 principais. Um deles, eu estava voltando de férias e descobri, nessas férias até eu estava pensando muito sobre a decisão de largar a empresa, já estava quase convicto que eu ia fazer isso quando eu voltasse, e aí eu recebi a notícia quando eu voltei que a minha área ia ser transferida de cidade e de estado. E ali eu vi a oportunidade que eu tinha para sair. Então eu não aceitei a proposta da empresa, me pediram para ficar um tempo para organizar a área que eu comandava, para transferir as pessoas e deixar as coisas andando. E ali eu vi que eu ia seguir minha carreira de trader. E aí nesse tempo que eu estava ajudando a transição da área, eu vi um anúncio da Atom, na época nem era Atom ainda, era Touché, né? Falando de um campeonato, né, chamado Vida de Trader. Aí dei uma olhada no preço da inscrição, não era nada absurdo,
e lá eles ainda davam um materialzinho para estudar mais. Eu comentei com a minha esposa, será que eu faço? Eu não vou ter tempo para operar, eu ainda estou fazendo a transição aqui na empresa, não vou conseguir, eu estou trabalhando ainda, né? Mas eu acho que pelo preço vale a pena pelo menos eu ver o material. Ela disse, não, se inscreve, se inscreve. Não vai te fazer diferença se tu não conseguir participar. Pelo menos tu vai ter esse material de estudo que vem de outros traders, né? Tu consegue pelo menos enxergar o que eles estão vendo. E aí eu me inscrevi e eu consegui participar do campeonato, né? Eu acabei quebrando o meu braço, e eu tive que fazer uma cirurgia e eu tive que ficar afastado da empresa. E aí eu tinha que colocar uma placa com 6 pinos no braço, e aí eu fui na segunda-feira de manhã que começou o desafio, eu consegui operar. Na terça eu baixei ao hospital para fazer a operação, e aí torcendo para ganhar alta logo, né? E aí tive a sorte na quarta de manhã, o médico passou bem cedo, me deu alta, e eu fui para casa com o braço operado, com vários pontos, e continuei operando. Na quinta-feira eu terminei entre os 10 primeiros, e aí eu tive uma grande surpresa, né? Opa, realmente eu estou no caminho certo. Na sexta-feira, eu fiquei administrando minhas posições e administrando também a posição que eu estava entre os 10 primeiros. Eu acabei saindo, fiquei em 20º, e assim foi. Eu fui fazendo um pouco mais de operação, fui recuperando até no final do dia ter certeza que eu estava entre os 10 primeiros novamente. E aí eu passei na primeira fase do campeonato, que era uma fase à distância, e eu estava aprovado para ir para a segunda fase, que era uma semana inteira dentro da sede que hoje é da Atom, lá em Sorocaba, para operar junto com os outros traders, né? Eles fizeram até um tipo de um reality show, que eles ficaram transmitindo nós operando durante a semana inteira. E foi muito bacana isso. E aí eu fui lá pro campeonato, e nesse campeonato eu acabei ficando em primeiro lugar. Até no último dia, na quinta-feira, eu tinha caído para segundo. Tinha um outro trader que era um cara bom. Começamos a sexta-feira comigo em segundo, ele em primeiro. Eu fiz algumas operações, ganhei uma vantagem para ele. De repente ele me passou, só que ele não soube administrar a posição dele. Eu fiquei só esperando ver o que ele ia fazer. Ele já estava com uma distância minha, eu falei, cara, para de operar, tu já está na frente. E ele continuou operando e devolveu para o mercado. E com isso ele devolveu a liderança para mim, e eu fiquei administrando isso até o final da sexta-feira e fui o primeiro lugar. Então isso me mostrou que eu estava no caminho certo. Esses fatos acabaram mostrando que eu estava no caminho certo. E aí eu realmente fiz a virada na minha vida. Realmente eu virei um trader, né, e comecei a seguir nessa profissão e estou aqui até hoje. Né? Já são mais de 2 anos aí como um trader profissional, vivendo da bolsa. Tá? Então, eu queria contar um pouco da minha história, da minha trajetória, mostrar meu caminho, não que seja um espelho, né? Cada um constrói a sua própria trajetória, mas para demonstrar que a gente não deve desistir dos seus sonhos, né? Se tu realmente quer estar no mercado, é isso que tu quer da tua vida, tu tem que batalhar e seguir em frente. Não deixar os primeiros obstáculos fazerem você desistir, né? O começo é difícil e tu precisa sempre estar olhando à frente, seguindo o teu sonho para se tornar um trader. Vamos entrar agora no conteúdo, e eu queria falar uma coisa, para mim é muito importante. Quando eu comecei a virar um trader, eu comecei a pensar muito profissionalmente, né? Muito da minha bagagem como no mundo corporativo. Então eu sempre pensei em trader como uma empresa, né? Um trader é um cara autônomo, ele decide o que fazer da sua vida. Mas eu acho que a melhor forma de trabalhar é estruturar esse trabalho, né? Pensar como uma empresa, pensar em todos os aspectos que envolvem a profissão, desenvolver realmente uma rotina. E eu comecei a implementar isso, e isso me ajudou muito e me trouxe realmente sucesso. Então, falando de um aspecto fundamental, vamos falar de preparação operacional e mental para operar. Tá?
O operacional é muito importante, o mental também. O mental eu acho que é um dos grandes desafios que a gente tem na profissão, a gente nos conhecer melhor, saber aonde a gente está se auto-sabotando e conseguir vencer isso, tá? Para mim, a gente está no mercado, a gente está sempre operando contra nós mesmos e não contra o mercado, tá? Muitas vezes a gente vê uma operação, não entra atrasado. Então, tudo isso tem a ver com o nosso mental, né? Com a nossa forma de pensar e nosso preparo para operar, tá? Mas continuando, né? Aí eu vou falar um pouco ainda de preparação operacional. Uma coisa que a gente precisa fazer na nossa preparação é conhecer a fundo o ativo que nós operamos, ou os ativos, né, que a gente opera. A gente precisa saber o que influencia nos preços, né? Por exemplo, se a gente está operando Bolsa Brasileira, a gente precisa saber que a Bolsa Brasileira ela tem um grande viés, né, da Bolsa Americana. Se a Bolsa Americana está caindo, existe uma chance da Bolsa Brasileira cair também, né? Então nós temos que observar quando tem essa correlação muito grande, o que está influenciando no preço. Se a gente está operando Petrobras, a gente tem que saber que a Petrobras é influenciada pelos preços internacionais de petróleo. Então, quando é divulgado o relatório de estoque de petróleo toda quarta-feira, pode ter volatilidade nos preços da Petrobras, porque tem volatilidade nos preços do petróleo. Então, a gente tem que conhecer tudo aquilo que impacta no ativo. Se a gente está operando, por exemplo, ouro no mercado de Forex, a gente tem que saber que o ouro também ele tem uma correlação inversa com o dólar. Então, se tem alguma notícia no dólar, pode estar impactando fortemente o ouro, né? O ouro também ele é influenciado, como ele é um ativo considerado seguro, ele é influenciado também por más notícias internacionais. Então, a gente tem que conhecer essa influência nos preços para a gente saber estar preparado, principalmente com questão de agenda ou com o que está acontecendo no mundo em relação aos ativos que nós operamos. Outra coisa que a gente tem que olhar no ativo é como está e é a volatilidade do ativo, né? A gente tem que conhecer bem a volatilidade, saber quando ele está se movimentando de forma normal e quando ele está se movimentando de forma atípica. Por quê? Porque se ele não está se movimentando, se está se movimentando pouco, digamos que ele está com baixa volatilidade, nós precisamos ter estratégias para essa baixa volatilidade. Se ele está com alta volatilidade, a gente pode pensar em estratégias para alta volatilidade. Não adianta, por exemplo, no mini índice, a gente queria fazer um trade que queira pegar 400 pontos se o índice não está com essa volatilidade, está andando no máximo 600 pontos por dia. Então vai ser muito difícil, se ele está andando 600 pontos por dia, a gente conseguir fazer um trade de 400, a gente vai ter que ter uma precisão muito grande. Então para esses dias que está oscilando menos, a volatilidade está menor, a gente tem que buscar menos pontos e talvez crescer volume. Então a gente tem que conhecer a volatilidade, né, para saber como a gente vai operar naquele dia. A gente tem que conhecer, lógico, a gente pode estar vindo de uma volatilidade baixa e de repente no dia explode, né? Mas a gente tem que estar preparado para esses dois momentos e pensar no que nós vamos fazer. Então a gente tem que observar a volatilidade. Outra coisa que a gente precisa observar é horários de maior atividade, né? Bolsa brasileira, ela espera a Bolsa americana abrir. Então, os movimentos antes de abertura da Bolsa, primeiro, se a gente está operando o mini índice ou índice, ele começa antes da Bolsa, então tem a abertura da Bolsa. Então antes ele faz alguns movimentos, perto do horário ele fica errático, depois abre a Bolsa, ele dá uma pequena direcionada e depois ele espera a Bolsa americana. Então a gente tem que saber desses horários, né? Para justamente a gente não pensar em fazer uma posição direcional, porque o mercado ainda não decidiu para que lado vai. Outro exemplo é o dólar, né? O dólar tem horários muito específicos de negociação, né? O dólar contra real, né? Estou falando aqui de BMF. Existe a questão do ajuste, que ele tem uma movimentação, existe a abertura às 9 da manhã, existe a abertura dos Estados Unidos, então existe períodos de maior atividade, a gente precisa conhecer esses períodos de maior atividade. Não que a gente não possa operar também nos períodos de menor atividade. A gente pode ter uma estratégia para esses períodos, que podem ser com sucesso, porque ele fica às vezes errático, ele anda numa banda e a gente pode aproveitar o quanto ele está andando nessa banda. O mercado de Forex também, a gente precisa conhecer os horários de maior atividade, né? É muito importante a abertura dos mercados europeus, por exemplo, né? Depois do mercado europeu, fica esperando abrir a Bolsa dos Estados Unidos. O mercado às vezes dá uma movimentada e depois ele toma a direção que ele quer daquele dia. Muitas vezes ele está fazendo uma correção do que aconteceu no mercado europeu. Então a gente precisa conhecer esses horários
de maior atividade para a gente não ser pego acreditando num direcional e o mercado não tá para se movimentar direcionalmente. Outra coisa, né, tá ligada à volatilidade, é a questão de volume de negociação também, né? Às vezes a gente quer que o mercado ande bastante e os volumes estão baixos, não tem negociação, não tem lote, né? O book está vazio, então a gente também tem que observar o volume de negociação. É muito importante a gente conhecer a fundo o ativo que nós operamos, porque esses fatores que eu estou falando para vocês, vão nos ajudar a nos preparar operacionalmente, a gente traçar as estratégias que nós vamos fazer, nos preparar mentalmente também, tá? E estarmos preparados para o início do mercado. Seguindo, no dia a dia, né, na preparação operacional do dia a dia, uma coisa muito importante é montar uma rotina para se preparar para operar, né? Tem que definir horários para começar e para parar. Lembrando que eu tinha falado na questão de estruturar profissionalmente, ter uma empresa, cara, a gente tem que funcionar todo dia num determinado horário. Lógico, nós traders temos liberdade, podemos operar de qualquer lugar, quando a gente quiser. Mas, no momento que a gente vai operar, a gente tem que ter uma rotina. A gente pode operar de terça a quarta, terça a quinta, a semana toda, decidir não operar um dia. Mas o dia que a gente vai operar, a gente tem que ter sempre o mesmo horário para começar e para parar. Por que um horário para começar? Para a gente ter tempo de fazer a nossa preparação antes, mental e operacional, a gente chegar no horário sempre do mercado, a gente observar o mercado sempre no mesmo na janela de tempo, porque isso é importante para a gente compreender os movimentos do mercado naquele momento. A gente pega muita coisa por esses movimentos, né? A gente sabe às vezes quando o mercado está fazendo uma pegadinha porque está esperando alguma notícia ou está esperando a abertura de algum mercado ou não. E para parar, um horário para parar, porque ele ajuda no próprio gerenciamento de risco. Por mais que a gente tenha metas definidas financeiras de ganho e de perda, às vezes, quando a gente passa de um horário, que é um horário que já baixa a atividade, a gente pode devolver para o mercado ou nós aumentarmos nossas perdas. E então eu acho o seguinte: chegou um determinado horário que tu decidiu parar, bateu ou não bateu a meta de perda ou de ganho, para de operar, desliga a plataforma e espera o próximo dia. Eu tenho certeza que isso vai evitar muitos insucessos e perdas maiores, tá? Com certeza tu vai ser mais consistente se fizer isto, tá? Estar mentalmente preparado para ficar na frente do computador focado em um determinado período, tu vai conhecer bem melhor o mercado dessa forma, tá? Uma outra coisa, foi até de um outro webinário que eu falei, que é uma ferramenta muito importante, tá? Tá lá no nosso canal do YouTube, meu trader, é o Trading Plan, tá? O Trading Plan precisa estar na preparação diária. Nós precisamos observar nossos resultados anteriores, nossas estatísticas, ler o diário, né? A gente faz, memorizar o que a gente quer mudar e ver, né, o que vem dando certo, né, e continuar aplicando isso. É muito importante a gente observar o Trading Plan na preparação pré-operacional antes de entrar no mercado. Ok? Outra coisa, precisamos na preparação operacional ler as principais notícias sobre os mercados. Ver como os principais índices e ativos ao redor do mundo estão se comportando. Olhar a agenda de indicadores do dia e da semana e memorizar os principais horários de divulgação. Abrir o gráfico do ativo que vai operar, analisar sua tendência, os principais pontos, suportes e resistências. É muito importante a gente estar dando uma olhada. E nisso a gente pode olhar também a volatilidade, tá? Pegar algum indicador de volatilidade para olhar. Eu já olho lá só pelos tamanhos dos candles, né, para ver como é que já está a volatilidade. Quando o mercado já está operando, eu já consigo perceber se é um mercado que pode ter um bom movimento ou não, tá? Mas isso eu acho que vem com o tempo, tá? Mas é importante também a questão de tendência, né? Para a gente, sei lá, o mercado está numa grande tendência de alta, a gente viu uma correção e acha que essa correção vai ser grande e aí quer trabalhar mais vendido do que comprado, né? Então a gente vê a macro tendência e as outras tendências principais do ativo é bastante importante,
também pontos de suporte e resistência, porque pode ser aí, nesses pontos de suporte e resistência, que o mercado às vezes dá uma trégua, dá alguns stops, né? Uma parada no movimento que ele está fazendo direcional, faz uma pequena correção para continuar no movimento, tá? Eu até faço algumas estratégias em cima disso, né? O mercado está em alta, mas ele vai se aproximar de uma resistência, ele chegou nessa resistência, às vezes eu entro vendido, né, contra a tendência do mercado naquele dia, porque ele chegou num ponto importante e eu acredito que ele possa dar uma respirada. E isso tem um grau de acerto bacana. Então eu sempre observo suportes e resistências. O mercado tem memória e ele observa regiões de preços. Ok? E falando de tudo isso, né, da gente olhar as notícias, de olhar o comportamento dos mercados, dos ativos, como aconteceu nas outras partes do mundo, tá? É importante para a gente entender o que pode influenciar os preços daquele dia, mas nós não podemos criar viés para o comportamento do mercado. Nós temos que estar limpos na hora que a gente vai preparar, nossa mente tranquila, limpa, que o mercado pode ir para qualquer lado, independente de qualquer coisa. Por quê? Porque às vezes sai uma notícia muito ruim, nós achamos que o mercado vai cair e, na verdade, uma grande oportunidade para os compradores comprarem. E aí o mercado cai um pouco, entra os compradores e o mercado vira para alta. Então nós não podemos criar viés, a gente tem que olhar as notícias, a gente tem que olhar o comportamento dos ativos, nós temos que olhar a agenda, né? A agenda pode ter indicadores que podem trazer volatilidade, mas não podemos ter viés, não criar viés do comportamento do mercado para qual direção que ele vai tomar. A gente não pode isso, porque a gente não sabe o que os grandes players, que são aqueles que fazem os preços, estão pensando. Às vezes sai um indicador que a gente acha que é uma alta e, na verdade, os grandes players interpretam aquilo como um momento de venda. Por quê? Porque eles têm análises diferentes, né? O número pode não ter vindo tão bom quanto eles esperavam, por exemplo, ou pode ser a oportunidade para eles de realizar lucros. Então a gente não pode criar viés, tá? Ainda um pouco mais sobre a agenda é um momento muito de volatilidade. Quando a gente tem agendas muito importantes em termos mundiais, principalmente ligadas aos Estados Unidos, Europa e China também são muito importantes, às vezes o mercado ele passa dias esperando por aquela agenda e ele não tem muito movimento, não tem muita direção. Então a gente precisa conhecer a agenda e se preparar. Por quê? Porque a gente vai saber se aquele movimento do mercado é normal ou não, e o que ele está esperando para realmente tomar uma direção. Ok? Tem uma frase aqui que é do Winston Churchill, que é: não há mal nenhum em mudar de opinião, contanto que seja para melhor. Então, não crie um viés, esteja sempre pronto para mudar de opinião. Às vezes tu está operando, compra, de repente o mercado para e ele começa a inverter. E é a hora da gente pensar em venda, né? Cada um com a sua estratégia, com seus critérios, mas de repente um pouco começa a dar sinais de venda. E a gente tem que estar preparado para a gente parar de pensar em comprar e só em tentar enxergar a compra para tentar ver se não dá para vender. Então a gente é salutar mudar de opinião, tá? É salutar não ter viés, tá? É salutar a gente tirar essa análise da frente, tá? Agora falando um pouco mais de mental, né? O trader profissional busca serenidade ao entrar no mercado. Eu já vi alguns traders aí que tem uma preparação mais de tropa de elite, de franco-atirador, uma preparação mais de guerra. E eu não acredito nisso, eu acredito que a gente precisa estar tranquilos para operar, tá? Por quê? Para mim, emoções turvam a mente. E o trader precisa estar com a mente limpa para operar, tá? Por que limpa para operar? Porque a gente precisa estar com a mente limpa. Porque com a mente limpa, a gente vai estar focado no movimento dos preços. E a gente vai ter uma amplitude maior de entendimento e poder captar mais os sinais que o mercado vai nos dar de qual a direção que ele vai tomar. A gente só consegue isso tendo a mente limpa. Então a gente precisa evitar emoções, né? A gente precisa conhecer nossas emoções.
Um exemplo de emoções, ansiedade, né? Se a gente é um cara muito ansioso, a gente precisa perceber que somos ansiosos, então entra a questão do autoconhecimento, e antes de operar, a gente tem que lembrar disso. Olha, eu sou um cara ansioso, né? Se passa uma operação, eu logo quero fazer outra operação. Então, sempre lembrar disso para na hora que estiver operando, conseguir tentar controlar essa ansiedade e realmente operar quando as oportunidades surgem, quando os indicadores, quando a nossa estratégia realmente está dando as nossas entradas. Tá? Preparação é fundamental para o controle de emoções. A gente tem a nossa rotina que eu falei, nossos horários, nos ajuda a controlar essas emoções. A gente olhar as coisas com calma antes do horário que a gente determinou começar, nos ajuda a controlar as emoções, porque a gente não chega no mercado afobado, a gente chega tranquilo, a gente já sabe o que a gente precisa fazer, a gente já sabe o que precisa olhar, a gente já sabe mais ou menos os movimentos do mercado, a gente já conhece ele porque a gente já tem uma experiência de olhar a tela, de olhar o mercado numa janela de tempo. Então a gente precisa ter controle das nossas emoções. E preparação ajuda nisso. Tá? Ajuda muito, porque a hora que a gente precisa agir, a gente já está preparado. Tá? Uma coisa bacana sobre parte mental é, antes, né, a gente começar a operar na preparação operacional e mental, a gente visualizar como a gente vai agir em diferentes situações em pontos. Então a gente imaginar, né, como é que vai ser a estratégia, como é que eu vou estar fazendo a entrada na estratégia, se ela der certo, o que eu vou fazer, já vou ter botado o meu alvo, se ela der errado, já vou ter colocado o meu stop, e aí a gente vai se preparando e vamos pensando, eu tive as primeiras operações, os primeiros trades não deram certos, o que eu vou fazer? Se eu continuo insistindo, não continuo insistindo, tive 2 operações certas, como é que eu continuo? Então começa a imaginar e visualizar como é que a gente vai agir antecipadamente. É um exercício de imaginação. Isso vai nos ajudar a preparar nossa mente para estar mais tranquilo. Tá? Isso vale também, tá? Em pensar quando as coisas dão errado. Tá? Digamos que pulou o nosso stop por algum motivo, né? A gente tem que estar preparado para agir. Às vezes tem um momento de alta volatilidade. Eu cansei de pegar esses momentos de alta volatilidade. E, de repente, o mercado entrar em leilão e eu estar posicionado. Né? Então, a gente precisa ter tranquilidade. Isso nos ajuda a ter essa tranquilidade, visualizando antecipadamente o que a gente pode fazer. Né? Um treino bacana para isso é pegar, por exemplo, um indicador de alta volatilidade, um payroll, por exemplo. Né? Pegar um payroll e imaginar talvez operar numa conta demo ou um lote bem pequenininho, mas pegar a emoção do payroll, né? Porque tem uma adrenalina ali no payroll, da hora exata que sai o indicador, o mercado dá uma estilingada para um lado, de repente volta para o outro, e a gente pode se preparar até para nos tranquilizarmos e estarmos mais preparados para os movimentos mais bruscos do mercado, tentando operar, por exemplo, um payroll. Lógico, não vamos entrar com lote grande, vai entrar pequenininho para fazer a preparação, mas ajuda a manter a tranquilidade quando se prepara, por exemplo, uma volatilidade dessa, a estar com a mente mais limpa e conseguir enxergar o que vai fazer, como eu vou dar a ordem de entrada, como eu vou botar meu stop, como eu vou chegar no meu alvo e estar pronto para clicar e não dar um freezing na frente da tela, né? Não congelar na frente da tela. Então, visualização, exercícios de visualização, a gente pode fazer todo dia, é muito salutar, antes da gente entrar no mercado, tentando imaginar o máximo de situações possíveis e como a gente vai se comportar. E o comportamento de forma correta, né? Vamos reafirmar o comportamento correto. Uma coisa, né? Noites mal dormidas, né? A gente teve algum problema, não conseguimos dormir à noite, brigamos com a esposa, né? Brigamos com os pais, estamos num momento conturbado familiar. A gente precisa sempre avaliar como a gente está emocionalmente e ver se isso não vai atrapalhar as operações. Tá? Quando a gente identifica isso, vale a pena não operar naquele dia. Tá? Se a gente não estiver tranquilo, vale a pena não operar. Se estiver um pouco doente também, me sentindo muito mal, não opera. Por quê? Porque a tua mente não vai estar limpa e o teu foco vai ser menor e tu vai perceber menos o mercado e menos os sinais que o mercado está dando. Então, a tua chance de sucesso diminui consideravelmente. Então, sempre se avalie. Eu estou bem nesse dia, estou tranquilo?
Beleza, vou operar, não tô, vai fazer outra coisa, tá? Fecha a plataforma, vai fazer outra coisa, tá? Muito importante isso, tá? Além do controle emocional, uma grande armadilha para o trader é a indisciplina, tá? E ela está ligada a um emocional fraco. A nossa profissão de trader, como eu já comentei antes, nos dá uma grande liberdade, né? E a liberdade para nos abrir espaço para indisciplina. Quando eu falei para vocês de estruturar, né, comecei a pensar em estruturar a minha profissão de trader de forma profissional, e pensando numa empresa, entra essas questões de rotina, tudo, e tudo isso me leva a um aumento de disciplina, né? Ter um compromisso com o mercado leva a um aumento de disciplina, né? Me cobrar todo dia para preencher o trading plan, preencher, apurar meus resultados, fazer minha preparação operacional, fazer o checklist de tudo que eu preciso fazer, aumenta a minha disciplina, tá? E ela está ligada a um emocional mais forte, né? Do que eu preciso realmente fazer para ter sucesso no mercado. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Com indisciplina. Se a gente vai apurar o resultado, é importante a gente sempre acompanhar nossos resultados todos os dias, tá? Nós temos que todos os dias preencher a planilha de resultado. Se a gente faz um diário, todo dia nós temos que fazer o diário, todo dia que a gente operar. Todo dia nós temos que fazer uma preparação operacional. Se a gente vai começar a operar às 10 horas, nós temos que sentar no computador no mínimo uns 30 minutos antes para fazer a preparação operacional. Se eu vou fazer uma preparação mental também, eu preciso começar antes e fazer a preparação mental. Isso é disciplina, é seguir aquilo que nós estabelecemos, ok? Às vezes a gente resbala na disciplina, né? Fica um pouco indisciplinado, mas a gente tem que estar constantemente pensando nisso. Isso é uma palavra que eu tenho um quadro branco aqui na frente do meu computador, está lá em cima escrito disciplina, né? Disciplina, para mim, é um grande fator para sucesso no trading. Disciplina também serve para estratégia, para a gente não mudar a estratégia depois que a gente entrou na operação. Não aumentar, por exemplo, o alvo, não aumentar o stop, a gente seguir as metas de ganho e de perdas que nós seguimos. Então, disciplina nos ajuda a executar tudo isso. E isso que nos leva ao sucesso no trade. Tá? Disciplina, gravem essa palavra, ela é muito importante. Tá? Então, eu falei um pouquinho aqui de preparação operacional e mental para operar. Mental, tem muito mais coisas para a gente ver. Tá? Mental, principalmente, é um assunto bem denso. Tá? Fala muito do mindset correto de trading. Mas eu acho que eu dei aqui o recado hoje. Né? E eu queria deixar uma frase aqui, que é a seguinte: a abertura é para os amadores e o fechamento para os profissionais. Alexander Elder. Tá? Ele é um trader, tem vários livros escritos, dá cursos sobre trading, e para mim essa é uma frase muito, muito importante, né? Porque quem é que está abrindo o mercado são aqueles que estão mais afobados, né? Vão fazer os primeiros movimentos. O profissional, ele vai esperar ver como o mercado vai se comportar, não vai ficar ansioso se o mercado começar a andar muito e ele não estiver na operação, ele vai esperar para ter certeza qual é o melhor momento e onde está, todos os sinais estão indicando para onde os preços vão. Então, gravem também essa frase: a abertura é para amadores e o fechamento é para os profissionais. Isso ilustra também muito quando sai uma notícia ruim, o mercado abre, por exemplo, caindo, abre em gap e de repente o mercado vira, fecha o gap e fica positivo, né? Isso está mostrando que realmente o direcionamento dos preços que os grandes players querem era que o mercado subisse, era compra e não venda. E os amadores abriram vendendo, né? E seguindo essa venda. Então, pensem bastante sobre isso. Ainda não acabando aqui, eu queria falar um pouco do curso de formação profissional em trading que eu estou dando, tá? É um curso online para quem quiser contratar. Eu vou mostrar aqui o site de divulgação do curso. Deixa eu achar aqui o meu mouse. Aí não atualizo as coisas, aparece isso aqui.
E aqui está o curso, tá? Aqui é o site dele. O objetivo do curso é ensinar as práticas fundamentais de um trader profissional. Então, toda essa experiência, tudo isso, esses fundamentos que eu trouxe no mundo corporativo, como empresário, tudo que me levou a fazer o sucesso, eu estou trazendo para esse curso. E tudo aquilo que eu estudei, tá? Aqui a gente engloba todos os aspectos de um trader profissional, desde a preparação do dia a dia até o planejamento de longo prazo, tá? Para quem é esse curso, né? O público é para os iniciados no trading, que precisam melhorar suas práticas para obterem consistência, atingir os resultados pretendidos e construir carreira como trader profissional, ok? Eu não vou ensinar o beabá do trading, eu não vou falar como boletar, por exemplo, tá? É para quem já está fazendo suas primeiras operações aí, iniciando, ou para quem já está um pouco mais avançado, mas precisa melhorar, obter consistência e melhorar suas práticas. E também para aqueles que querem seguir como trader profissional. O que vai ter no curso, né? A questão de conteúdo. Tem a introdução, que eu falo um pouco da perspectiva toda da carreira, né? Como a gente deve encarar essa carreira, né? Principalmente na questão de objetivos. Vou falar de planejamento de carreira, tá? Isso é muito importante a gente pensar na nossa evolução como um trader, tá? Não ter o imediatismo que acha que tudo vai dar certo nas primeiras operações, que a gente precisa aprender e evoluir. Então é muito importante a gente pensar no planejamento de carreira, eu ensino como fazer isso. Vou falar muito da nossa ferramenta de trabalho de dinheiro, como é que a gente faz o gerenciamento do dinheiro, né? O gerenciamento de capital, tá? E como a gente criar um sistema de gerenciamento desse capital que evite a gente perder a nossa ferramenta. Vou falar de gerenciamento de risco de forma bem aprofundada, tá? Como a gente deve fazer o nosso gerenciamento de risco para todas as operações, como é que a gente estabelece metas, tá? Metas financeiras, metas diárias, tudo para a gente evitar diminuir as perdas. Perdas a gente sempre vai ter, o trader sempre tem perdas. O segredo sempre é ganhar mais do que perde, e isso vem de um grande gerenciamento de risco. É daí que a gente consegue a consistência. Vou falar sobre o Trading Plan, né, que é juntando todas essas ferramentas num sistema, numa ferramenta de trabalho que a gente vai utilizar diariamente, tá? Eu já falei do webinário, tem um webinário no canal que eu falo um pouco mais de Trading Plan, no curso a gente se aprofunda mais. Vou falar um módulo só sobre mindset, sobre mental, preparação mental, bem aprofundado, tá? Vamos falar de emoções, de comportamento, como é que é a forma correta, qual a estrutura mental correta para ser um trader profissional de sucesso. Também vou falar sobre preparação operacional, aqui pelo espaço que a gente tem no webinar, é um espaço mais curto, aqui a gente aprofunda mais. Vou falar no módulo de estratégias, tá? E não para ensinar novas estratégias. Eu acho que a gente não deve encarar de aprender uma estratégia e só realmente replicar. A gente tem que conhecer várias estratégias para extrair aquilo que a gente entende que é melhor dessas estratégias e construir nossas próprias estratégias a partir daí, tá? Não simplesmente fazer um copy-cola, né? A gente aprender a visão de outros traders, né? Eu trago visões de traders diferentes, de mercados diferentes, falo de Bolsa Brasileira, falo de Forex, para a gente saber formas diferentes de ver o mercado e ver se aquilo faz sentido para nós ou não, está aderente ao nosso estilo operacional, porque traders têm diferentes estilos operacionais, têm tempos diferentes, né? Tem traders que gostam de trades mais longos e outros são day traders, são scalpers. Então a gente precisa conhecer essas estratégias para a gente se conhecer mais como trader e a gente saber o que funciona melhor para nós, né? Tem muita gente que vende isso, curso de estratégia, e a pessoa que só quer aprender uma estratégia e tenta replicar aquilo e não tem sucesso. Apesar de ser uma boa estratégia. Por quê? Porque são traders diferentes, são pessoas diferentes, com visões diferentes do mercado, com emoções diferentes, com comportamentos diferentes. Então, estratégias a gente tem que conhecer elas para a gente adequar elas para o nosso estilo, para a nossa pessoa, tá? Vou falar também de diferentes mercados para operar, tá? Alguns mercados que eu opero aí, Bolsa Brasileira, mercado americano, mercado de Forex e CFDs, vou dar mais características desses mercados, né? A gente conhecer um pouco mais.
e depois um módulo de colocar em prática tudo que a gente aprendeu. Ok? Esse é o curso de formação profissional em trading da EuTrader. E agora eu vou falar um pouco dos pacotes do curso, tá? O curso tem o pacote básico, né? E o plano básico oferece acesso completo a todas as videoaulas. São os 10 módulos que eu acabei de comentar, com horas e horas de curso, tá? Vai estar de forma online, vai poder ser consultado no momento que quiser. E, além disso, vai ter materiais de apoio e suporte via e-mail em caso de dúvidas ou dificuldades, tá? Durante todo o período do curso aí, vai poder consultar quando quiser e fazer o curso no seu tempo. O outro plano é o plano intermediário, que tem tudo aquilo que eu falei do plano básico, todos os módulos, suporte via e-mail, as horas de material. Além disso, vai ter 2 sessões de 1 hora de mentoria via Skype comigo, tá? Aí o aluno ele vai poder escolher o momento que ele quer fazer essa mentoria, se é durante o curso para tirar mais dúvidas do curso ou se é quando ele estiver já colocando em prática os conteúdos e precisa de ajuda, tá? Então é um papo aí para realmente a gente fazer um trabalho bem focado para melhoria de performance, né? Para poder dar uns toques aí e corrigir, fazer eventuais correções de rota, tá? Então temos o pacote intermediário que é com isso, com essa mentoria comigo via Skype. Depois nós temos o pacote avançado, tá? O pacote avançado tem tudo que os outros 2 pacotes têm, mais um coach, tá? Com a Aline Sanger. Ela é Master Trainee em Programação Neurolinguística, PNL, tá? Ela é psicóloga e também ela é coach, tá? O que a Aline vai trazer, o que a Aline vai agregar, tá? São 2 sessões de coaching via Skype com 75 minutos cada sessão. E a ideia, o que a Aline vai fazer é determinar o seu perfil emocional e ensinar técnicas de programação mental. Lembrando o que eu falei, né? Mental é muito importante como trader. Eu acho que 70% do jogo está aí no mental, tá? E a Aline vai ajudar a gente nos conhecer melhor, ensinar técnicas para a gente se programar mentalmente, para a gente ter a atitude correta, tá? Colocando aquilo em prática do que eu estou ensinando no curso, ok? Qual é o investimento por plano? Tá? Então, nós temos o plano básico, tá? Sem mentoria e coaching, 1.799 em 10 vezes sem juros. Nós temos o plano intermediário em 1.999 em 10 vezes sem juros e o plano avançado em 2.399 em 10 vezes sem juros, ok? Queria dar esse recado do curso, é um curso muito bacana, estou dando toda a minha experiência da minha trajetória como trader profissional para vocês nesse curso e todo o conhecimento que eu adquiri ao longo desses anos. Então, querem conhecer mais, olharem, acessem o site www.eufinancas, né, de eufinanças.com.br/conheça-eu-trader. Tem o link aí para vocês acessarem e olharem com mais calma tudo isso que eu falei, todos esses módulos que eu falei. Ok? Acessem lá, conheçam mais o curso. Tá? Então eu quero agradecer e, em caso de dúvidas, né, agradecer por olhar esse webinar até agora. Em caso de dúvidas, pode me mandar um e-mail aí para eutrader@eufinancas.com.br. Muito obrigado pela audiência e até o próximo webinário. Um abraço.